Fala galera, tudo certo? Bora aí continuar estudando a topografia do tronco cefálico? Então, vamos lá para ponte, tá? A ponte vai ser a parte do tronco encefálico que fica acima do bulbo e abaixo do mesencéfalo, tá? Então, como é que a gente faz esses limites? Como é que a gente diferencia o bulbo da ponte e a ponte do mesencéfalo, tá? Transição ponte-bulbo, lembrem, na parte posterior a gente não sabe, mas na parte anterior a gente tem lá o sulco bulbo-pontino, que tem um nome muito indicativo, né? Transição ponte-bulbo, sulco bulbo-pontino. Tá? Facinho de lembrar. E a transição ponte-mesencéfalo vai ter o sulco ponto-mesencefálico? Não, a gente vai ter o sulco pontino superior, que embora seja mais chatinho de lembrar porque não tem o nome da transição, ainda é o pontino superior, fica em cima da ponte, tá? Não é tão difícil de lembrar. E a gente vai ter os nervos cranianos, tá? A gente vai ter 4 nervos saindo da ponta, tá? 4. O trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. Vamos para as imagens, porque é isso aí que interessa, tá? Vendo aqui um tronco encefálico, né? O que a gente tem aqui primeiro? Vamos ver os sulcos, tá? As transições. Então, aqui a gente tem o sulco bulbo-pontino, separando bulbo e ponte, e a gente tem o sulco o sulco pontino superior, já quase falando ponto mesencefálico, ó. Mas é o sulco pontino superior, tá? Que vai separar a ponte do mesencéfalo. Estão vendo aqui, olha que complexo essa parte anterior da ponte aqui, tá? Não tem muita estrutura para ver realmente. Tá? O que a gente tem aqui é o sulco basilar, bem no meio da ponte. O que a gente tem passando aqui? A artéria basilar, isso aí, né? Lembrem lá do sistema vértebro-basilar, vai ter as vertebrais, vão vir e vão se juntar. Quando elas se juntam, ela forma a artéria basilar. Tá? Vai subir aqui pelo sulco basilar, vai passar pelos nervos oculomotores e daí vai lá se bifurcar em cerebrais posteriores, tá? Então aqui no sulco basilar a gente vai ter a artéria basilar passando, tá? Então aí é mais de boa de lembrar. A gente já sabe a importância desse sulco, tá? Ele deixa um espacinho ali para que a artéria não fique comprimida contra o osso, né? Contra o crivo, que é a parte óssea e fica na frente da ponta. Então a ponta ela vai ter essas delimitações inferior aqui no sulco bulbopontino e superior no sulco pontino superior. Ela também vai ter umas delimitações laterais, que vai separar a ponte do pedúnculo cerebelar médio. Qual que vai ser essa delimitação? Tá vendo esse nervo aqui? Ó? Esse aqui é o nervo trigêmeo. Tá? A gente vai pegar a parte lateral desse nervo aqui e vai passar uma linha imaginária, tá? Na parte lateral dele. Nessa linha imaginária aqui, a gente tem a transição entre ponte, que fica no meio, e pedúnculo cerebelar médio, que fica na parte lateral. Pedúnculo cerebelar médio que vai comunicar ponte com o cerebelo. Tá? E da parte anterior da ponte é isso. Tem mais os nervos, mas a gente vai falar especificamente deles mais daqui a pouquinho. Tá? Indo para a parte posterior da ponte agora. Aí já complicou um pouco mais a situação, porque a gente tem o assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo é complicado mesmo, tá? Mas a parte posterior da ponta vai se dividir em duas, tá? Vai ter o terço superior, um terço superior, que a gente vai ter passando ali o aqueduto mesencefálico, tá? Ou o aqueduto de Sylvius, ou o aqueduto cerebral, que vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. E a outra parte, né, os 2/3 inferiores, aí sim, a gente vai ter o quarto ventrículo aqui em cima da ponte, tá? Atrás da ponte. Lembrando que na parte posterior a gente não tem muita divisão entre ponte e bulbo. A gente tem uma orientação, mais ou menos, que é dada pelas estrias medulares, que são essas partezinhas brancas que estão correndo aqui para o lado, tá? E a gente vai ver aqui na ponte. Tá? Primeiro, vamos começar do meio para fora, então, olhando os sulcos. Tá? A gente tem aqui o sulco mediano posterior, vocês podem ver que ele meio que continua. A gente ainda tem um sulco mediano aqui no assoalho do quarto ventrículo. Tá? Então, isso aqui já é a primeira parte mais fácil de lembrar. Você sempre tem um sulco mediano passando por aqui. Tá? E o sulco mediano continua aqui na parte posterior da ponta. Se vocês forem mais lateralmente, vocês vão ver outro sulco aqui. Qual que é o nome desse sulco? Cara, esse sulquinho que tem aqui, ó, é o sulco limitante. Vocês já ouviram esse nome? Vocês já ouviram esse nome lá na embriologia. O sulco limitante lá da embriologia que separa a parte anterior, que é a motora, a placa basal, e a parte posterior, que é sensitiva, a placa alar, vai de algum jeito, por algum motivo, continuar
aqui no assoalho do quarto ventrículo, na parte posterior da ponte. E eu sei esse motivo. É para encher o nosso saco para a gente ter que saber que ele está aí, tá? E aqui é o único lugar onde ele sobrevive, lá na porcaria do assoalho do quarto ventrículo. E a gente tem que lembrar que ele está ali, tá? Esses dois sulcos, o sulco mediano e o sulco limitante, vão separar essa partezinha aqui, ó, tá? Lembrando que aqui é a divisão bulbo-ponte, tá? Essa partezinha aqui, ó, a gente vai chamar de eminência medial, tá? Eminência medial é todo este bagulhete aqui. Na eminência medial, na parte mais inferior aqui, a gente vai ter um treco que parece uma bolinha. Essa bolinha é o colículo facial, tá? O que é o colículo facial? É essa bolinha que acontece aqui, por quê? Porque a gente vai ter as fibras, sim, isso aqui é um corte transversal da ponta que eu estou desenhando, tá? A gente vai ter aqui o núcleo do sétimo nervo, tá? Então aqui, sétimo nervo. E a gente vai ter aqui o núcleo do sexto nervo, tá? O nervo abducente. Então, o núcleo do facial e o núcleo do abducente, tá? Se a gente pegar aqui as fibras do facial, o que elas vão fazer? Elas vão vir aqui para frente como qualquer pessoa sã faria? Não, cara, elas vão pegar, vão vir aqui para trás, fazer a volta ao redor do núcleo do abducente, tá? Ou seja, as fibras do núcleo facial vão vir e fazer a volta ao redor do núcleo abducente para depois ir para frente, tá? Então ela pega o caminho mais longo, ela vem aqui e faz para trás, tá? Aqui tu vai ter passando um monte de axônio, né? Axônios são estruturas, estruturas ocupam espaço, tá? Então tu vai ter um aumento de volume naquela região. O aumento de volume aqui vai ser tão grande a ponto de causar uma bolinha na parte posterior da ponte, que a gente vai chamar de colículo facial. Tá? Deixa eu tirar os riscos para vocês verem melhor. Olha que tem uma bolinha ali, tá? É relativamente sutil no desenho, mas dá para perceber que ela está aqui. Tá? É o colículo facial. É uma estrutura bem importante que a gente lembra. Lateralmente é isso, né? Então a gente tem o colículo facial. Então mais pro lado a gente vai ter toda essa área gigantona aqui, ó. Tá? O que a gente chama essa área? Eu já falei sobre isso aqui no bulbo, tá? Ela é contínua no bulbo, ela não tem distinção entre parte do bulbo e parte da ponta, ela continua nas duas, tá? Vai ser a área vestibular. O que a gente vai ter ali? Profundamente, na parte de dentro do tronco cefálico, né? A gente vai ter os núcleos cocleares e os núcleos vestibulares. Ou seja, a gente vai ter os núcleos do nervo vestíbulo coclear, o oitavo par de nervo craniano, tá? Eles vão estar localizados profundamente nessa região aqui, que é bem grande, tá? A gente vai ter 4 núcleos vestibulares e 2 núcleos cocleares, ou seja, tem um monte de núcleo. Por isso que a gente tem um monte de espaço para os núcleos vestibulares. E é por isso que a área vestibular é bem grande, tá? Isso aí é o principal do principal de tudo, tá? A gente vai ter outro detalhezinho que é importante, que é bacana, que é o cerúleo, tá? O cerúleo fica mais ou menos nessa região aqui. Cerúleo. Por que o cerúleo é importante? Porque ele tem a maior concentração de neurônios noradrenérgicos do nosso encéfalo, tá? Isso, e ele também é relacionado à doença de Parkinson, tá? E a gente vai ter uma degeneração no cerúleo que vai afetar o sono, os doentes de Parkinson principalmente, entre outras coisas, tá? O cerúleo ele faz a regulação do sono REM, tá? Então ali o sono REM vai ter uma disfunção lá na doença de Parkinson que vai ser causada em parte por disfunção no cerúleo, no locus ceruleus, tá? Se a gente quer falar latim. Beleza? Então aqui seriam essas as principais estruturas da parte posterior da ponte, tá? Então a gente vai ter a eminência medial, dentro dela a gente vai ter o colículo facial, que é essa bolinha aqui, por causa das fibras do sétimo nervo que passam ao redor do núcleo do sexto nervo, sulco mediano e o sulco limitante, e a área vestibular bem grandona aqui, tem tanto na ponte quanto no bulbo, tá? Tem o cerúleo ali, que é legal saber também, e aí você vai ter lá que é a fóvea superior, por exemplo, tá? E aí se o teu professor deu mais algum detalhezinho aí para te aprender, aí tu aprende. Mas isso aqui é o geralzão do realmente o mais importante, o mais evidente ali, tá? É o que normalmente vai ser cobrado das pessoas. A gente tem também aqui, aproveitando a imagem, os pedúnculos cerebelares, tá? Os pedúnculos cerebelares fazem o quê? Comunicam o tronco encefálico com o cerebelo. Então tem três, o superior, o médio e o inferior. Lembrem que o tronco encefálico é dividido em três partes, mesencéfalo, ponta e bulbo, tá? Então, o pedúnculo cerebelar superior vai comunicar com a parte superior, ou seja, com o mesencéfalo.
O pedúnculo cerebelar médio vai comunicar com a ponte, tá? Vai comunicar com a parte do meio, ou seja, a ponte, que está entre o mesencéfalo e o bulbo. E o pedúnculo cerebelar inferior vai comunicar com a parte que está mais abaixo, ou seja, o bulbo. Tá? Então, o nome dos pedúnculos é bem indicativo de com quem ele se comunica. Vai ser realmente por causa da posição deles. Né? O que está mais acima vai ser comunicado pelo superior, que é o mesencéfalo. O que está no meio vai ter comunicação pelo pedúnculo médio, que vai ser a ponte. E o que está mais abaixo, o bulbo, vai ter comunicação pelo pedúnculo inferior. E aí, agora a gente passa para a parte da emergência dos nervos, né? A gente vai ter aquela regrinha dos nervos cranianos, né? Que eles são enumerados de cima para baixo, ou seja, o número 1 é o que está mais acima, o número 2 vem logo abaixo, enfim. Tá? E quando eles estão um do lado do outro, como é o caso aqui no sulco bulbo pontino, né? Esses aqui estão um do lado do outro, a gente enumera eles do meio para fora, tá? Ou seja, o que tem o número menor está mais no meio, tá? No caso ali, o sexto nervo, o nervo abducente está no meio, o sétimo está mais do lado e o oitavo está mais do lado ainda, tá? É assim que a gente acaba enumerando os nervos cranianos. Vindo aqui no trigêmeo, ele vai ter uma emergência peculiar. Lembra que eu falei que se a gente traçasse uma linha imaginária aqui na parte lateral dele, a gente ia separar o pedúnculo cerebelar médio da ponte? Então, a origem do trigêmeo vai ser entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Tá? Isso aí é uma origem bacana de saber. Outra origem que é bacana de saber mais no detalhe é do nervo abducente, tá? Onde é que o abducente nasce? Onde é que a gente tem a emergência aparente dele? Estão vendo essa estrutura aqui? Vocês lembram o que é, né? Isso aí, é a pirâmide bulbar. Vejam que o abducente está em cima da pirâmide bulbar. Tá? Então esse é o detalhe da emergência dele, que ele está em cima da pirâmide bulbar. Se a gente for mais lateralmente, a gente vai ter o nervo facial e o nervo vestíbulo-coclear, tá? O nervo facial vai lá fazer a musculatura da mímica e a gente tem esse nervinho intermédio aqui, vai ser considerado como parte do nervo facial também, tá? O que esse nervo vai fazer? Vai controlar algumas glândulas, tá? Vai principalmente fazer função parasimpática. Então, vai controlar algumas glândulas aqui, submandibular e sublingual, e vai também dar a sensibilidade gustativa, ou seja, doce, salgado, azedo, amargo, tá? Não sensação de quente, frio e de dor na língua, sensação de gosto mesmo, tá? Sensitividade especial nos 2/3 anteriores da língua, beleza? E mais lateralmente de todos, a gente vai ter o nervo vestíbulo coclear, que é esse aqui, ó, tá? Vocês conseguem ver, é o que está mais lateralzinho de todos, é meio difícil para mim riscar ali, tá? Ele, vestíbulo coclear, então o que ele vai inervar? O nosso vestíbulo e a nossa cóclea, vai ajudar no nosso equilíbrio e vai ajudar na nossa audição, vai fazer a nossa audição, tá? O nervo trigêmeo vai ser principalmente sensitivo, então essa parte grandona dele aqui é a raiz sensitiva, vai fazer a inervação da face, tá? E essa parte pequenininha aqui, ó, é a raiz motora do nervo trigêmeo. O que a raiz motora do nervo trigêmeo vai fazer? Principalmente musculatura da mastigação. Beleza? Então, sobre ponte seria isso, tá? O principal. Eu espero que vocês tenham gostado, tentei explicar do melhor jeito possível e ser sucinto. Quem aguentou até aqui, deixa o like, compartilha. Se gostou, se não gostou, dá dislike e não compartilha. Tá? Tem que, se isso aqui ajudou alguém, eu fico muito feliz e quanto mais for compartilhado, mais gente eu ajudo e mais feliz eu fico. Tá? Não agradeço por vocês me aguentarem até aqui, que eu sei que é meio difícil, porque eu sou meio chato. Mas é isso aí, tá, gurizada? Valeu, falou. Logo eu trago o vídeo sobre mesencéfalo. É nóis.